Você sabe por que a terra está em ruína? Por que a terra está sendo desolada? Porque as aflições, as doenças, os crimes, roubos, furtos, assassinatos, homicídios, suicídios têm assolado a terra. Você sabe por que a terra tem sido devastada, a natureza? Parece que as coisas mudaram de lugar. O fruto da árvore está definhando. A chuva cai em alguns lugares, em outros não. Você sabe por quê? A árvore tem negado o seu fruto, às vezes não dá mais fruto. As ondas têm abalado o mar ao ponto de criar tsunamis. Você sabe por que do aquecimento global? Tudo isso que estou dizendo e muito mais coisas estão acontecendo exatamente por causa da humanidade, que tem abandonado a Deus, tem deixado a Deus. Tudo isso porque a humanidade tem desobedecido aos mandamentos de Deus. E este fator é a causa o qual tem trazido muitas consequências ruins na terra. O homem tem deixado de amar mais o seu próximo, o amor tem esfriado, as pessoas lutam uns contra os outros, os filhos continuam rebeldes, a cada dia parece que aumenta mais a rebeldia, o desamor, a desonra. Ninguém tem mais limites. Por isso a terra geme por causa dos homens. Nós podemos afirmar isso pelas Escrituras Sagradas. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, e arruinará sua superfície, e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o Senhor e o seu servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou estas palavras foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos, quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Veja que o profeta Isaías fala aqui há mais de 500 anos antes de Cristo, né? Estamos a 2000 anos depois de Cristo e nós vemos essa profecia naquele tempo já cumprir, hoje continua se cumprindo.
hoje continua se cumprindo. As coisas estão indo de mal a pior. O que devemos ser nesses últimos dias? O que devemos fazer para agradar a Deus, para que isso venha mudar? O que devemos fazer para o quadro dessa história ser virada? A palavra de Deus diz que os pecados dos homens têm afastado-os da presença de Deus. Os nossos pecados têm nos afastado da presença de Deus. O mundo está conformado. Nós, brasileiros, estamos conformados com o que tem acontecido, com o que está acontecendo. Achamos que está tudo bem. Mas não é assim, meus irmãos. Nós temos que sermos diferentes. Deus, ele nos chamou para a obediência, praticarmos boas obras. Temos que nos lembrarmos que existe um Criador que nos fez com tanto amor e pureza, e nós, como filhos dele, não temos o mínimo de agradecimento por ter nos feito, por ter nos dado a paz, por ter nos dado a vida, por ter nos dado uma família, um trabalho, e nem ao menos lembramos um minuto quem nos deu tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que parar para refletir. E nós não temos direito de cobrarmos alguma coisa de Deus. Nós não temos direito de dizermos a Deus o que deve acontecer na nossa vida. Tudo Ele já nos deu. Tudo, do bom e do melhor. Por que nós ficamos reclamando? Por que não agradecemos por aquilo que Ele já nos fez? Davi, em suas palavras, no Salmo 112, versículo de número 16, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. É o Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Um homem, um rei, que governava Israel, Judá, que tinha de tudo. Ele se perguntava: o que é que eu posso dar a Deus pelo benefício que Ele tem me dado? E nós não temos coragem de agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu, sendo que hoje mesmo muitos não tiveram o privilégio de amanhecermos hoje, nessa sexta-feira, estarmos aqui à tarde, contemplando a natureza, esta serra, este vento que Ele criou com as suas próprias mãos. Não é artificial, é algo natural. Somos limitados. O mínimo que temos que fazer é agradecer por Ele nos ter dado fôlego de vida, a qual nós não somos donos, porque o dom da vida é dele. E a qualquer momento, esse dom pode ser tomado de nós. Então, enquanto temos força, façamos. Enquanto puderes fazer o bem, faça com todas as suas forças, porque para a sepultura onde iremos, não poderemos louvar a Deus. Na verdade, na realidade, os nossos pecados têm nos afastado de Deus. Os nossos pecados têm trazido todas essas imundícias e concupiscências que hoje vemos sobre a terra. A destruição, a fome, a escassez, a falta de chuva, o desprezo, a mentira, o roubo, o assassinato. Tudo isso tem acontecido porque nós temos desobedecido a voz de Deus. Porque nós temos pecado.
Em 1 João, no capítulo 3 e o verso de número 4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós pecamos, nós estamos transgredindo a lei do Senhor. Lei essa que ele entregou a Moisés lá no Monte Sinai para ser cumprida. Lei essa que voga até hoje. Mas os homens não querem dar ouvido à lei de Deus. Os homens têm desprezado a lei do Senhor. A palavra de Deus fala lá no Salmo 19 que a lei de Deus ela é perfeita. A lei de Deus ela é perfeita. Se ela é perfeita, ela tem que ser seguida. No Salmo 119, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Veja, os mandados de Deus, eles nos tornam sábios e experientes para que nós venhamos se conduzir nesta vida de forma justa. Nós temos que chegar a Deus de uma forma que nós venhamos agradá-lo. E a única forma de nós agradarmos ao Senhor é em obedecer à voz de Deus. Você lembra de Abraão, que é conhecido como o amigo de Deus? Em Gênesis, no capítulo de número 26, diz assim a palavra do Senhor: quando Deus fala com Isaac: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Louvado seja Deus. Você vê que antes mesmo de Moisés libertar o povo da terra do Egito, Deus já tinha promulgado a sua lei. De que forma? Pela sua voz. Assim como nós ordenamos a um filho nosso, aos nossos filhos, a fazer alguma atividade, alguma tarefa, para que ele venha obedecer, nós estamos promulgando uma lei. E aquela lei ela tem que ser obedecida. Se o nosso filho não obedecer, nós vamos ficar tristes. Não é verdade? Assim, Deus, ele exalta aqui Abraão dizendo: porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e minhas leis. Louvado seja Deus. Então, se toda a terra se juntasse para obedecer a lei de Deus, se juntasse para obedecer os decretos, a aliança do Senhor, hoje não haveria choro, guerras, fomes, destruições, desmatamentos. Não havia aquecimento global ao ponto de nos deixar sufocados, ao ponto de, em alguns lugares da terra, o calor matar pessoas por causa da desidratação. Então, a natureza ela está chorando porque o homem tem violado as leis de Deus. O homem tem deixado de seguir as ordens do Senhor para fazer a sua própria vontade. Mas a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o final é morte. Então esta é a verdade a qual o mundo está se definhando e está se destruindo a cada dia. É porque o homem tem se afastado do Senhor. O homem tem deixado a Deus e tem obedecido aos seus próprios desejos. E toda vez que o homem deixa a Deus e obedece aos seus próprios desejos, ele automaticamente está se afastando de Deus. E se ele está se afastando de Deus, fica difícil de Deus fazer alguma coisa por ele. Porque Deus não obriga ninguém, nem pega pelo pescoço de ninguém e puxa.
e diz: vem por aqui. Não. Ele deixa o homem ficar à vontade para escolher o que quer. Por isso Deus ele usou aqui o profeta Azarias em 2 Crônica 15 e diz: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu para encontrar-se com Asa. Ele disse: escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Veja que no versículo 4 também diz: mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor e Deus de Israel e buscaram-no, e ele deixou que o encontrasse, porque naquele dia não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam uma a outra, pois Deus o estava afligindo com toda espécie de desgraças. Veja, isso aqui acontecia, essa aflição que vinha de Deus acontecia para que o povo se chegasse a Deus, para que o povo viesse buscar a Deus, para que o povo viesse buscar a libertação de Deus, porque eles estavam buscando outros deuses, eles estavam se desviando do Deus vivo e buscando viver as suas próprias vontades e adorando a deuses estranhos. E quando eles deixavam o Deus verdadeiro, Deus os afligia com todas essas sortes de pragas. Por quê? Porque Ele quer que os seus filhos estejam em segurança. Ele diz em suas palavras, no Novo Testamento, quando ele diz: quantas vezes eu tentei vos juntar como a galinha junta seus pintinhos. Ele falou para Israel. Israel não quis ouvir. Mas Deus está sempre dando uma oportunidade àquele que o quer deixar se encontrar. Veja o que Deus falou em 2 Crônicas 7, o verso 14. Aliás, o verso 13 em diante. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem um país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Então, Deus, Ele envia as pestes sobre a terra quando o povo está longe dele. Mas se o povo que se diz ser filho de Deus clamar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, Ele o ouvirá e Ele perdoará os pecados. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Foi o que eu falei lá em João, no capítulo 1 João, capítulo 3, o verso 4. Aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a causa de tudo isso está acontecendo, de toda essa tormenta está acontecendo, é por causa do pecado do homem. Não é de outra coisa. Não é porque Deus escolheu uns para ser bons e uns para ser ruins, não. É por causa do pecado do homem que todas essas coisas têm acontecido. Se nós olharmos na palavra de Deus, sempre que o rei ele era justo e fazia as coisas certas, Deus ele trazia paz àquela cidade. Mas quando o rei era ruim, Deus usava os próprios inimigos para destruir o seu próprio povo, porque o povo havia se desviado de Deus. Vamos se achegar a Deus. Vamos buscá-lo enquanto se pode achar. Vamos pedir a Ele para nos revelar o profundo e o oculto, assim como Ele cobrou de Jeremias e disse em Jeremias 33 e o verso 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Pai amado, quero te agradecer por essa tarde, por esta palavra, que tu venha, Senhor, aplicar em nosso coração, que nós venhamos se voltar a ti, que nós venhamos buscar a tua face, que nós venhamos estar diante da tua presença, que nós venhamos estar ligados a ti, assim como o ramo tem que estar ligado na videira. Porque a tua palavra diz em João 15, o verso 7: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
Pedireis tudo o que quiseres e será feito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.